A palavra da vida. No começo, aquele que a palavra já existia, ele estava com Deus. Aqui, gente, a palavra está se referindo a Jesus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus, ou seja, desde os primórdios, desde quando Deus criou a terra, a palavra, que é Jesus, o que é que está escrito na Bíblia, já existia, já estava com ele. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. Ou seja, por meio de Jesus, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. Não existe nada sem Jesus. A palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. Aqui claramente é falando da crucificação de Jesus, que é a sua luz que traz vida para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Aqui já está falando, João já está refletindo sobre a questão de que Jesus venceu Satanás, que é a escuridão. Ele venceu e Satanás não conseguiu apagar a luz de Jesus, que é uma luz invencível, que é a mesma luz de Deus. Houve um homem chamado João, aí que ele já está contando a história, aqui foi só a introdução sobre a palavra. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para falar para que por meio dele todos que pudessem ouvir a mensagem e crer nela. Então João, aqui o livro é de João, mas está referindo a outro João. Esse João aqui, ele foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. É muito importante a gente conhecer esse João. Esse João, ele não era a luz, mas ele veio falar da luz. Essa luz que ele veio falar é a luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. O spoiler aqui já é que é Jesus, tá? Essa luz que é verdadeira ilumina todas as pessoas. Aí ele volta aqui falando da palavra, que é Jesus. A palavra estava no mundo e por meio dela, Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Então, Jesus estava com Deus desde o princípio, criando o mundo, certo? Mas o mundo não conheceu, Jesus. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Isso aqui a gente vai ver lá na frente, que Jerusalém não recebeu o próprio Jesus. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. É muito importante essa passagem do versículo 12, porque mostra que através de Jesus nós podemos ser filhos de Deus. Nós não nascemos filhos de Deus, nós nos tornamos. Isso é um direito que Jesus nos dá quando nós cremos e nós o recebemos, que é muito importante, a questão de receber. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, olha aí. Isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Aqui claramente está explicando que ninguém nasce filho de Deus por meio de natural. Não, ele se torna. Aí é que começa. A palavra novamente se tornou um ser humano, olha aí falando de Jesus, e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, a natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Pronto, aqui já afirmou que a palavra está se referindo a Jesus. E aí João disse o seguinte a respeito de Jesus. Este é aquele que eu disse, abre aspas, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Então mostra claramente aqui que Jesus já existia antes mesmo do próprio João nascer, desde o princípio. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então é interessante a gente entender aqui que nós somos abençoados, simplesmente abençoados pela riqueza do amor e as bênçãos de Deus. A lei, ela veio e foi dada por meio de Moisés, mas o amor, a verdade vieram por meio de Jesus. A lei, a gente aprende na Bíblia lá na frente, em Gálatas, que ela quer dizer sobre a ordem, Trazer ordem ao meio. A lei de Moisés trouxe ordem,
Mas o amor, a verdade, ela vem por meio de Jesus. Ninguém, é importante ressaltar isso, ninguém nunca viu Deus. Somente o Filho único, que é Deus, está ao lado do Pai. Foi quem nos mostrou quem é Deus. É importante mostrar aqui que ninguém consegue ver Deus se não ser por meio de Jesus, porque só Jesus que mostra quem é Deus. Se não tiver Jesus, então não tem como saber quem é Deus. Ou seja, sem Jesus a gente encontra um Deus falso, um Deus que não existe, um Deus que está fora da Bíblia Sagrada. E assim a gente finaliza o nosso estudo aqui, porque aqui já começa outro. Então, que Deus te abençoe, Jesus te acompanhe e tenha uma boa noite.